Censurar a dona Ângela me indignou. Não aceito censura. Quando foi para apoiar ela, as seguidoras serviram quando está desenrolando, não deixar a mulher falar, cheia de dedos com o canalha do Boto, esperava mais de vocês, Vingadores. Mas o que a gente tem a ver com a dona Ângela falar, querer falar ou deixar de falar? Eu acho que a dona Ângela, sim, tem os advogados dela que devem estar orientando ela nessa fase final de audiência, né? Porque a dona Ângela tem uma audiência, a segunda audiência recém vai ser em outubro, né? Então é uma opção dela, o psicológico dela, E, né? A escolha é dela, ela tem o livre-arbítrio. A gente não deixa ou deixa de deixar. É simplesmente é um momento, é um momento mais crítico para ela, é o momento dessas audiências, que é onde vai ser definido tudo que ela passou, tudo que ela teve. Se ela quiser vir na internet falar, é uma decisão dela. E o momento que ela está vivendo não é só essa questão. Tem momentos de questão de saúde, tá? Que ela também não precisa vir na internet falar que ela está vivendo um momento de questão muito delicado de saúde de um familiar muito próximo. Então, eu acho que a gente tem que ter o limite, né? Quando veio essa questão de internet, tudo se coloca na internet, então a gente intercorre em crime quando a gente entra no privado do outro. Quando a gente comenta coisas que está publicamente na internet, é uma coisa. Quando a gente adentra o privado, é crime, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E a gente não falou para dona Ângela não falar, deixar de falar, ou quando ela quiser vir falar. É uma opção dela. Ela é um ser humano à parte, ela não faz parte do coletivo, tá? Então é a opção dela, ela tem a escolha dela, né? A gente só respeita, né? O ser humano como um todo, né? O ser humano integralmente. Então essa foi a opção dela. Não tem nada a ver com a gente, tá? A gente não tem dedos nenhum, só que essa questão de ética ou de segredo, ela é muito importante, porque no momento que a gente cobra dos outros que eles tenham caráter, conduta e ética, a gente tem que ter também. Então, quando se toca em segredo de justiça, não, a gente não pode falar. E a opção privada e particular da dona Ângela é dela, não é a gente que vai tomar essa opção ou dizer, dona Ângela, aparece na live ou não aparece em live, fala ou não fala. Não é a gente, é ela. caso da dona Ângela como vítima, ela teve que recorrer às plataformas, às redes sociais para explanar isso, porque ela sentiu o gosto amargo da injustiça. E ela fez a parte dela como cidadã. Ela pôde ir livremente comunicar a situação sem cometer nenhum crime. E o que aconteceu com a dona Ângela? Estamos aí vendo a situação hoje e que está acontecendo, né, Vingadora? Lentamente o processo da jurisprudência sobre os casos. A gente também tem que lembrar, gente, que essa fase teve a primeira audiência, vai ter a segunda, provavelmente terá ainda uma terceira, né? Porque a justiça, ela vai fazendo por partes, né? Então, vocês já imaginaram o psicológico da dona Ângela? Qual é o tipo de pressão psicológica que ela está vivendo nesse momento? Porque a expectativa foi muito grande. Muitos anos nessa luta por A justiça, gente tem que né? lembrar aqui, né, E Vingadora? A dona Ângela é uma ela é um ser mulher, humano, ser ela não é de humano, tem uma ferro. vida. A vida é muito mais que isso. Sempre quando alguém vem trazer algum problema para mim, ou conversar comigo, ou trocar alguma outra tipo de coisa, né, comigo, uma informação, algo, eu falo, gente, a vida é muito mais que isso. E eu termino a minha frase desse jeito. Por quê? Porque temos vidas ali aqui atrás. Eu coloco poucas coisas nas minhas redes sociais, ainda transmito ainda muita coisa ainda da minha vida, em questão de ter uma comunicação exterior com o mundo, assim, no digital, no virtual, né? Mas mesmo assim eu me privo muitas coisas. Então a dona Ângela, nós, em questão disso, a gente tem que ter esse limite. Isso, gente, a vida é muito mais do que isso. Eu creio que a dona Ângela
já tá tendo um pouco mais de paz agora, sabendo que as coisas estão acontecendo. Mas essa paz dela, entre aspas, também tem uma tensão, um estresse, né? Ela passou por um estresse agora, fora o choque, né, da realidade que ela teve quando foi exposta de uma forma ruim, negativa, né, vexatória. Então, hoje ela tá tendo esse processo de ter uma paz, sabendo o que está acontecendo, o que ela tanto esperava, e também o estresse do que o choque trouxe a ela, né? Então, eu acho que ela tá tendo esse tempo aí, esse tempo precisa ser respeitado, e não é ninguém. Quem somos nós que estamos evitando que Dona Ângela fale, não, ela é livre, ela, né? Então, não tem nada a ver com a gente. Exatamente. E tem uma questão, gente, a gente não pode deixar de lembrar que a dona Ângela, para uma pessoa que É, passou tantas olha, coisas, olha, ela isso, tá vendo, ela me mandou uma mensagem agora no meu privado. isso gera um trauma, gente, tá? Porque assim, não tem como a gente não falar que isso é um gatilho. Ela passou por duas audiências, um dia depois do outro. Imagina ela relembrando, revivendo todos aqueles momentos, sabe? Não tem como a gente não pensar nela como ser humano, como uma vítima, como uma pessoa que teve o gosto amargo da injustiça. Então é nisso que a gente tem que pensar e dar esse tempo para ela, sabe? Dona Ângela é um ser humano incrível, gente. Incrível. De uma doçura que vocês não têm ideia, sabe? Então, a gente tem que pensar nela como ser humano. E esse é o momento que ela se recolheu um pouquinho para ela ficar mais tranquila, né? Porque vem outra audiência por aí. Basta a gente torcer por ela, dar força para ela nesse momento difícil, porque vem outra audiência, não é fácil para ela ficar cara a cara com as pessoas também que produziram todo esse efeito, todo esse dano, né, psicológico, moral, material para ela. Não é fácil, gente. É só nesse sentido que a gente fala. Infelizmente, ela não pode ficar falando muito o porquê, porque a dona Ângela tá com a internet limitada, viu? Ela tem a internet dela limitada, ela, como se diz, né? A situação dela não é boa. Não é boa, que eu falo financeira. E ela diz, Grazi, explica pro pessoal que eu estou mudando, estou tentando ficar num lugar mais seguro, e que ela tá começando do zero, gente. A dona Ângela conseguiu aí o dinheirinho do aluguel dela, o dinheiro da passagem, tá? E ela tá precisando de ajuda, sim. E quem quiser precisar pode entrar em contato comigo, que aí eu pego o WhatsApp de vocês ou o message de vocês e mando diretamente para ela, porque ela está evitando até de contatos assim exterior, assim, de pessoas que ela não conhece, tá? Ela tem medo. Então, quem quiser ajudar a dona Ângela pode vir no meu privado, pode chamar no meu WhatsApp, porque ela está precisando realmente de uma força de vocês. A prioridade da dona Ângela Dá são para as conversar com a outras dona coisas. Ângela lá na página da dona Ângela, eu acho, né? Ela tá evitando, porque ela não tá dando prioridade pra internet, sabe, Vingadora? Ela acabou de falar agora, mandou e falou, Grazi, eu não posso falar muito porque vai acabar meus dados.